Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 76 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 182 e 183 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada juslaboral operária brasileira a respeito dos preceitos de medicina e segurança do trabalho. Para este fim, diz o artigo 182 da Consolidação das Leis do Trabalho que o Ministério do Trabalho e Previdência expedirá normas sobre, primeiro, as precauções sobre movimentação de cargas no meio ambiente do trabalho, os equipamentos a serem utilizados obrigatoriamente e as condições especiais a que se encontram atreladas essas operações e manutenção dos equipamentos, inclusive quanto à necessidade de pessoal especializado para este fim. Em segundo aspecto, definirá também o Ministério do Trabalho e Previdência normas a respeito das exigências similares para a armazenagem e manuseio dos produtos, inclusive ao que pertine à escolha dos preceitos básicos de medicina e segurança do trabalho e dos equipamentos de proteção individual. Em terceiro lugar, a exigência de informação sobre as cargas máximas sustentadas pelos equipamentos de trabalho, avisos de proibição de fumar, de advertências sobre a periculosidade das operações ou sobre a insalubridade no meio ambiente do trabalho, bem como os métodos de primeiros socorros a serem adotados em caso de acidentes. Também estas disposições são aplicáveis quanto ao transporte de pessoal no local de trabalho. Portanto, o artigo 182 da Consolidação das Leis do Trabalho, ele vem a versar sobre a obrigação do Ministério do Trabalho e Previdência em expedir as normas relativas à movimentação de cargas no meio ambiente de trabalho, o que foi materializado através da norma regulamentadora número 11 da Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, que é justamente aquela portaria que traz a lume todas as questões relativas à segurança e medicina do trabalho. Dentro destas situações previstas pelo artigo 182, temos que o Ministério do Trabalho expedirá normas relativas à precaução sobre a movimentação de cargas e materiais no ambiente de trabalho,
quais serão os equipamentos a serem utilizados obrigatoriamente para o desenvolvimento dessas atividades e as condições especiais a que se encontram atreladas essas operações, e também para a manutenção dos equipamentos, inclusive quanto à necessidade de pessoal especializado para esse fim. Ora, neste sentido, vale ainda a nossa observação em aulas anteriores sobre a desnecessidade de haver incluída no artigo, por exemplo, 182 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estamos a desenvolver nosso estudo nesta nossa aula, de pessoal especializado para a movimentação das cargas dos equipamentos e mais, da manutenção destes equipamentos dentro do meio ambiente de trabalho. Porque não nos parece crível que um empresário sério destine estas operações e mesmo a manutenção dos equipamentos adstritos às mesmas para pessoas que não sejam especializadas para movimentar essas cargas, trabalhar com esses equipamentos. Portanto, nos parece uma preciosidade grande do artigo 182 exigir que o Ministério do Trabalho e Previdência expeça normas determinando que a manutenção e operação dos equipamentos e mesmo a movimentação de cargas e materiais no ambiente de trabalho seja feita por pessoas especializadas para esse fim. Isto para nós é o óbvio. Determina ainda o artigo 182 da Consolidação das Leis do Trabalho que o Ministério do Trabalho destinará às empresas que têm sob sua atividade a movimentação de cargas e de materiais as exigências similares para a armazenagem e manutenção dos materiais, inclusive no que pertine aos preceitos de medicina e segurança do trabalho e a utilização de equipamentos de proteção individual para que os empregados possam desenvolver as suas atividades profissionais cotidianas ao seu empregador. Então, além daquelas situações de determinar quais as precauções que devem ser tomadas pelo empregador com relação aos seus empregados sobre a movimentação de cargas e materiais no ambiente de trabalho e os equipamentos a serem utilizados pelos mesmos durante este exercício profissional, também o Ministério do Trabalho e Previdência destinará às empresas as exigências similares para a armazenagem e manuseio dos materiais, inclusive no que pertine aos preceitos de medicina e segurança do trabalho, e também aos usos dos equipamentos de proteção individual que obrigatoriamente deverão ser destinados pelos empregadores de forma graciosa, como vimos em aulas anteriores, para a proteção individual de cada um dos indivíduos que estiver adstrito aos trabalhos de movimentação e de manuseio de cargas e materiais dentro do meio ambiente do trabalho. Também determina o artigo 182 que o Ministério do Trabalho e Previdência estabeleça a exigência de que as empresas forneçam, quanto às cargas máximas suportadas pelos equipamentos de transporte das mesmas, informações detalhadas aos seus empregados, no sentido de que eles possam desenvolver com segurança
o manuseio e o transporte daquelas cargas, dentro dos limites que os próprios equipamentos tenham de comprovações dos fabricantes para as cargas máximas que eles possam suportar durante aquele transporte, evitando assim que se coloquem um excesso de material acima dos equipamentos e esses venham a causar acidentes do trabalho que poderão inclusive vitimar os trabalhadores de forma perene, o que é o objetivo da norma legal que nós estamos a desenvolver nossos estudos nesse sentido do artigo 182 da Consolidação das Leis do Trabalho, o que se pretende evitar com estas determinações. Deverá ainda o Ministério do Trabalho e Previdência determinar às empresas que coloquem avisos de proibição de fumar, de advertência sobre a periculosidade das operações ou sobre a insalubridade do meio ambiente do trabalho, bem como dos métodos de primeiros socorros a serem adotados em casos de acidentes. Portanto, além de todas aquelas informações necessárias a respeito das cargas máximas e dos métodos de utilização dos equipamentos, ou mesmo do transporte das cargas e dos materiais, as empresas ainda terão determinações do Ministério do Trabalho e Previdência sobre a colocação obrigatória de avisos de proibição de fumar, de advertência sobre a periculosidade das operações ou sobre a insalubridade do meio ambiente de trabalho, bem como dos métodos de primeiros socorros a serem adotados em caso de acidentes. Com isso tudo, nós temos a inclusão também nesses avisos da utilização obrigatória dos equipamentos de proteção individual, como já vimos em nossas jornadas anteriores desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de também avisos para que se não fume no local de trabalho e sobre as condições perigosas do manuseio daqueles equipamentos, materiais e cargas, sob a rigidez física dos trabalhadores durante a sua jornada cotidiana de trabalho. Também deverá, além de avisos como os métodos de primeiros socorros, as empresas deverão treinar os empregados que estão dentro do meio ambiente de trabalho, onde se movimentam cargas e materiais, para a prestação dos primeiros socorros aos trabalhadores que porventura vierem a ser vitimados por acidentes durante aquela jornada cotidiana de trabalho. Estas disposições também são obrigatórias quanto ao transporte dos trabalhadores dentro do local do trabalho. Portanto, aquelas empresas que têm áreas grandes e que precisam movimentar os seus trabalhadores de um setor a outro, ou de uma área a outra, e esse transporte seja feito dentro da própria atividade cotidiana dos empregados, deverá haver também avisos e tomadas de decisão no sentido de promover que aquele transporte dos trabalhadores dentro do local do trabalho seja o mais seguro possível, também com o afã de evitar os acidentes de trabalho. Diz o artigo 183 da Consolidação das Leis do Trabalho que as pessoas
que trabalharem com movimentação de materiais deverão estar familiarizadas com os métodos racionais de levantamento de cargas. Também o artigo 183, a nosso ver, traz uma questão que nos parece bastante óbvia, porque as pessoas que trabalharem com movimentação de materiais ou cargas deverão certamente estar familiarizadas com os métodos racionais de levantamento de carga, porque se ela não estiver familiarizada com os métodos racionais de levantamento de cargas, ela poderá trazer para o seu físico danos algumas vezes irreparáveis por causa do excesso de peso ou também da maneira equivocada de transporte e levantamento daquelas cargas. Portanto, o artigo 183 vem apenas a cristalizar uma situação também que nos parece óbvia, de que as pessoas que trabalham com movimentação de cargas e materiais têm de estar familiarizadas com os métodos inerentes à prática de levantamento de cargas, para que se evite, portanto, a presença de doenças ocupacionais ou mesmo dos acidentes de trabalho dentro do meio ambiente em que aquelas pessoas empregadas estejam a desenvolver sua prestação pessoal de serviços aos seus empregadores. Estas eram as considerações que nós gostaríamos de fazer para vocês nesta nossa aula de número 76 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que versamos hoje a respeito dos artigos 182 e 183 da Consolidação das Leis do Trabalho, que diz respeito à movimentação de cargas e materiais dentro do meio ambiente do trabalho. Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a presença de todos nas nossas aulas e pedir ainda uma vez mais que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, pois é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter ativo este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e desenvolver a distribuição do conhecimento aqui estudado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.